Amém. Podem sentar, queridos. Aos que chegaram depois, sejam também bem-vindos à nossa igreja, a PIB 32. Você e sua família são muito bem-vindos e tem lugar para você aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Isaías capítulo 58. Nesse capítulo está a porção sobre a qual nós iremos meditar hoje à noite e ouvirmos a palavra e a voz do Senhor falando conosco. Amém? Isaías 58. Se você não trouxe a sua Bíblia, você poderá acompanhar aqui pela projeção do telão. Quero ler com você os versículos de 9 a 12. Isaías 58, de 9 a 12. Diz assim: então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos aí onde você está. Santo Deus, nosso Pai, agradecemos-te, Senhor, por essa noite, por ter nos trazido até a Tua casa para Te louvar e Te engrandecer, e reconhecemos que o fato de estarmos aqui, estarmos com saúde e estarmos bem, estarmos com vida, se deve à Tua misericórdia e à Tua graça sobre nós. Se não fosse a Tua graça, não fosse a Tua misericórdia, nós, como diz a Tua palavra, já seríamos consumidos. E por isso nós Te louvamos, porque essa oportunidade nos é dada pelo Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor, diante da Tua palavra, e fala com cada um de nós que aqui estamos. Fala ao nosso coração aquilo que Tu tens para nós. O Senhor conhece e sonda o nosso coração. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E para isso nós nos apresentamos ao Senhor e abrimos ao Senhor o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ministre nessa noite, pelo poder e graça do Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que o livro do profeta Isaías, ele é um livro de chamado. Ele é um livro que tem uma proposta de conserto para o povo. Isaías é inclusive conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque chama o povo de volta para Deus. Isso está presente em todo o livro do profeta Isaías, desde o capítulo 1 de Isaías, quando Isaías anuncia que o povo estava numa prática de cerimonial religioso, mas estava distante de Deus. E aqui deixe-me logo de início lhe dar
palavra de cuidado. Tome cuidado para que a sua vida com Deus não seja uma vida de rituais religiosos sem vida. Tome cuidado para que o seu relacionamento com Deus não se torne algo automático, algo mecânico, algo feito sem sentimento, sem vida, sem estar com o coração colocado naquilo, porque isso é um perigo que nós corremos. Isso está presente tanto no Antigo Testamento, aqui em Isaías, como eu tenho lhes falado, como está presente também no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, quando fala aos fariseus, que eram pessoas envolvidas com a religiosidade judaica, Jesus os chama de sepulcros caiados. Por quê? Porque exteriormente, na sua aparência, eles eram bonitinhos. Talvez usavam paletó, talvez até uma gravata, não é? De seda, sei lá, chinesa, não é? Um sapato daqueles de couro da onça, não sei de onde, envernizado. Minha mulher olhou para o meu sapato agora antes de ir para a igreja e falou: você precisa comprar um sapato social preto. Seu sapato já está todo amassado. Porém, não faço questão, ninguém vê lá de cima. É um perigo que nós corremos na nossa prática religiosa, por mais paradoxo que seja, é tirar Deus da prática religiosa. Isso é um problema, e isso é um perigo e uma realidade, uma possibilidade. Pessoas que se tornam religiosos, mas não servem a Deus. Pessoas que se tornam frequentes em seus rituais e cerimônias religiosas, mas não vivem um relacionamento, uma constância com Deus. Tome cuidado com isso. Analise o seu coração, analise os fundamentos do seu coração. Aliás, você poderia começar hoje à noite mesmo analisando e pensando e respondendo a si mesmo: por que você está aqui? Por que você está aqui hoje à noite? Você veio aqui para quê? Que motivo lhe trouxe? Por que ao invés de ficar assistindo o jogo do seu time no campeonato brasileiro, sei lá o que, se está passando, como os irmãos já sabem, eu falo muito aqui, menciono muito futebol, mas não tenho nenhuma ligação, nenhuma prática com futebol. Por que você escolheu estar aqui na igreja ao invés de estar na orla passeando? Por que você escolheu vestir uma roupa, tomar um banho, pegar o seu carro ou a sua condução, seja lá qual for, e vir até este lugar? Qual é o motivo, qual é a razão que lhe trouxe até este lugar? Então pense e responda a si mesmo agora de forma muito sincera. Já falei aos irmãos que aqui, enquanto nós nos reunimos, é possível que durante o grupo de louvor está aqui nos conduzindo em músicas de adoração, é possível que alguém esteja adorando. Cante e adore. E é possível que alguém simplesmente cante. É possível que alguém estejam duas pessoas ao lado uma da outra e uma esteja adorando a Deus e outra esteja simplesmente cantando. Porque a adoração, ela vem do coração. Ela nasce do coração. E aí é como se, assim, analisando fisiologicamente, né? Se do coração viesse para o diafragma e do diafragma subisse de novo aqui, passasse pelas pregas vocais e pela língua e pelos lábios, e quando saísse, saía uma adoração, palavras de adoração. Mas a música, ela não tem a origem no coração. A música, ela nasce aqui do diafragma, ou para aqueles que, o diafragma para quem canta bem, né? Porque senão alguns nascem só do pulmão aqui e canta esgoelado e simplesmente canta. Então nós estamos aqui não simplesmente para cantar,
músicas para Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Portanto, aquilo que fazemos não deve vir apenas de uma função fisiológica do nosso corpo, mas deve nascer da nossa alma, do nosso coração, do nosso sentimento, e aí então passa pelo nosso corpo e chega aos céus. Essa deve ser a razão de estarmos aqui. Esse deve ser o motivo de estarmos aqui. E esse é o perigo que Isaías aqui fala. Em todo o seu livro, Isaías vem apresentando isso. Nesse texto que lemos, especificamente no capítulo 58, Deus está falando com o povo através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, acerca do jejum. E olha, irmãos, como parece que os tempos se repetem, né? O filósofo disse que não há nada novo sobre a terra, tudo se cria, ou melhor, nada se cria, tudo se copia. Inclusive os problemas, inclusive os desvios na relação com Deus. Porque o povo aqui, se você ler o capítulo 58 de Isaías, quando chegar em sua casa, você perceberá que o povo havia feito do jejum uma moeda de troca com Deus. E mais ainda, uma moeda de troca aonde não havia mudança de vida. E isso a gente vê hoje muito comum, né? As pessoas dizerem, alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou fazendo um jejum em função de passar no concurso que vai ter agora da Procuradoria-Geral da República. Joguei alto lá para cima logo, né? Ô pastor, eu estou fazendo um jejum para que o meu marido se converta. Olha que propósito bonito, irmãos. Pastor, eu estou fazendo um jejum pela reconciliação do meu filho. Que propósito nobre. Mas deixa eu dizer a você, jejum não é moeda de troca para você barganhar com Deus por nenhum motivo. Jejum é uma prática de aproximação nossa com Deus. Nós jejuamos para estarmos mais perto de Deus. Nós jejuamos como uma prática que se abstém de comida ou de alguma coisa que seja material e humana para adquirirmos algo que seja espiritual e nos dado por Deus. Então, ao passo, e aí eu vi até um pastor falando muito tempo atrás, assim, se o seu jejum não for acompanhado de muita oração e leitura da Bíblia, é dieta, é regime, low carb, né? Dieta low carb, como é que fala? Ou dieta de Coca-Cola, seja lá do que for. Mas jejum envolve abstermos do alimento material ao mesmo passo em que nos alimentamos daquilo que é espiritual. Não é moeda de troca, não é barganha com Deus, não é uma via de mão dupla que nós fazemos para Deus e Deus nos dá algo em troca. É uma prática nossa de nos diminuirmos humanamente para crescermos espiritualmente. Ao passo em que enfraquecemos o nosso corpo, fortalecemos o nosso espírito. É essa a dinâmica que Paulo apresenta em Gálatas, inclusive quando ele fala que o espírito luta contra a carne. E então Isaías está aqui falando para o povo acerca do jejum e propondo à nação de Israel um conserto, um ajuste, uma mudança na sua relação com Deus. E é interessante, irmãos, percebermos aqui que Isaías vai nos dizer que a mudança da nossa relação com Deus precisa passar obrigatória e necessariamente pelo conserto da nossa relação com os outros. Ele diz: vocês devem parar de praticar a injustiça, vocês devem baixar, tirar o dedo que aponta, vocês devem socorrer os necessitados, abrirem a mão ao faminto, vocês devem fazer justiça e buscar justiça. O conserto da nossa relação com Deus implica no conserto e no ajuste da nossa relação com os outros.
Aí então, nesse versículo 11, tudo isso aqui é só um pretexto para chegar no versículo 11, porque agora eu vou começar de fato o que eu preparei aqui para falar para os irmãos. Que é o versículo 11, que é uma promessa de Deus para aqueles que ouvirem o seu chamado. É uma promessa de Deus para aqueles que atentamente e humildemente consertarem a sua vida e o seu coração e a sua conduta e se ajustarem nos caminhos do Senhor. Então Deus diz o seguinte a esses que ouvirem a sua voz, esses que se colocarem no caminho do Senhor, esses que passarem a ajustar a sua vida e a sua conduta segundo os princípios do Senhor, a esses Deus diz, versículo 11, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca cessam. Observe que esse texto ele fala de dois lugares distintos. O pessoal que gosta de geografia aí vai perceber que aí há duas menções de lugares diferentes. Fala de deserto e fala de oásis, fala de um manancial. O deserto, um lugar ermo, de solidão, um lugar de falta de proteção, falta de comida, e um manancial, um jardim regado, um lugar de descanso, de tranquilidade, onde há abundância de vida. Esses dois lugares são colocados aqui propositadamente para traçar claramente um contraste na nossa leitura. Deus vai transformar aquele lugar de um deserto em um oásis. Deus vai transformar para aqueles que ouvirem a sua voz, para aqueles que se ajustarem à sua conduta, para aqueles que colocarem a sua vida de acordo com os caminhos do Senhor, deixará o deserto e passará a habitar em um oásis, um manancial, um lugar de descanso, ao invés de um lugar de solidão, de dificuldades, onde há falta, um lugar de descanso, de tranquilidade, de abundância. Deserto não é lugar para moradia, deserto é no máximo um lugar de passagem. Deserto é um lugar onde nós passamos um momento da nossa vida, uma trajetória, uma jornada. Deserto não é ponto de chegada de ninguém. Portanto, se você está vivendo um deserto, cuidado, e pense, porque talvez a sua vida esteja como a do povo de Deus quando saiu do Egito em direção à terra prometida. O povo, por falta de obediência e de confiança em Deus, ficou andando em círculo durante 40 anos no deserto. Mas aquele não era o final da trajetória, aquele era um momento de transição, um período da vida que poderia ser bem menor, mas que foi longo por causa da falta de fé, da incredulidade, da falta de obediência a Deus. Portanto, se você tem vivido um deserto constante em sua vida, aconselho a você, mais um conselho para essa noite: avalie a sua vida e a sua relação com Deus. Talvez você já devesse estar fora desse deserto há muito tempo, mas talvez ainda lhe falta alguma coisa com Deus, algum ajuste com Deus, para que Deus coloque fim a esse deserto. Então aqui Deus promete algumas coisas a esse povo. 3 eu quero pontuar hoje à noite para os irmãos. Primeira delas, o texto diz que Deus nos dará direção àqueles que colocam sua vida e ajustam a sua vida nos caminhos do Senhor, são guiados. O início do versículo 11 diz: o Senhor os guiará continuamente. O Senhor lhes dará direção. Dois rapazes, tem uma história que diz que dois rapazes aí nessas brenhas dos
as comunidades ribeirinhas do Amazonas, diz que 2 rapazes de noite, de madrugada, foram para o rio, pegaram uma canoa, um sentou num lado, outro sentou do outro, e eles queriam chegar na comunidade vizinha. E eles então pegaram a canoa, cada um pegou o remo, e eles remaram durante algum tempo já suficiente para chegar no destino onde eles queriam, mas não haviam chegado ainda. E continuaram remando a madrugada toda, e nada de chegar ao lugar onde eles queriam, onde eles pretendiam. Quando o dia começou a clarear, eles perceberam que estavam sentados um de frente para o outro. E ao remarem, eles simplesmente ficavam dando voltas a noite toda no mesmo lugar. Tem gente que a vida está desse jeito, remando e no mesmo lugar sempre. Essa semana meu período de treino na academia, né, irmãos? Não parece, mas eu treino. Eu tento ir para a academia quase todo dia quando dá. E aí essa semana eu resolvi voltar para o cardio, como diz o pessoal. Eu fui para a esteira. Aí eu consegui fazer incríveis 8 minutos na esteira. Andando, irmãos, numa velocidade de 7 por hora. Depois você faz os cálculos para onde eu cheguei. Mas depois de caminhar naquela esteira durante 7 minutos, ao final daquela longa caminhada, eu estava no mesmo lugar. E tem gente que a vida parece isso, uma constante jornada de caminhar em cima de uma esteira. Você tenta, mas as coisas não evoluem. Você faz, você se esforça, você como quem está caminhando em cima de uma esteira, você começa a transpirar e você começa a suar, e você passa a toalha no rosto, e você bebe água, você se hidrata, e você está ali, de vez em quando o ritmo aumenta, de vez em quando o ritmo diminui, de vez em quando o negócio se inclina, de vez em quando a esteira, porque tem essas agora, né? Para dificultar ainda mais a nossa vida. A esteira se inclina, depois a esteira abaixa, e depois de tantos anos lutando, transpirando, você está no mesmo lugar. Falta direção. Falta propósito na vida. Falta um lugar para onde Deus esteja lhe orientando. Em João capítulo 14, versículo 6, texto que todos nós conhecemos desde a classe Flosiana de Jesus, nós aprendemos que Jesus falou aos seus discípulos, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão, ou em outras versões, a não ser por mim. Portanto, na nossa busca objetiva por Deus, o caminho é um único, somente Jesus. Somente Jesus. Em João capítulo 3, versículo 14, Jesus falando a Nicodemos, Jesus diz assim: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando da sua crucificação, que ele seria levantado. Mas ele faz menção a um episódio lá, quando o povo estava naquela jornada de ter saído do Egito e indo para a terra prometida. A Bíblia diz que em determinado momento o povo chegou em um local onde havia muitas serpentes venenosas. E as serpentes começaram a picar as pessoas e algumas morriam. E a Bíblia diz que o povo então foi falar com Moisés, e Moisés foi falar com Deus. E Deus então fez uma solução para o problema. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse essa serpente em cima de uma haste alta, e ficasse essa vara no meio do arraial do povo, no meio do acampamento. E Deus deu a seguinte orientação para Moisés: fale com o povo, que todo aquele que for picado pela cobra venenosa deve correr para o meio do arraial e olhar para essa serpente. E quando olhar para essa serpente, o veneno será anulado. Então, olhar para aquela serpente hasteada no meio do arraial, no meio do acampamento, era o antídoto para a morte.
E aí Jesus vai usar essa serpente, ela é um antítipo de Cristo. Quando a gente estuda em hermenêutica, a gente aprende que há algumas figuras no Antigo Testamento que são antítipos de Cristo, que prefiguravam Cristo. Por isso que Jesus vai dizer em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O que era a serpente no deserto? Era a cura para a morte. E aí Jesus vai dizer, assim como a serpente no deserto era a cura para a morte, eu serei levantado e eu também serei a cura para a morte. Talvez na sua vida você precise de direção. E Deus diz isso, eu os guiarei continuamente. Olhe para Jesus, busque a Jesus, deposite o seu futuro em Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes para os irmãos que eu costumo ilustrar isso da seguinte forma, imagina, porque Jesus não precisa, meu querido, você que está aqui, preste bem atenção nisso que eu vou lhes dizer agora. Jesus não precisa apenas estar na sua vida. Jesus não precisa apenas estar na sua vida. Jesus precisa estar no controle da sua vida. Imagina você dirigindo um carro. A sua vida é um carro. E você está dirigindo, você está no lugar do motorista e Jesus está ao lado. Quem é que diz para onde é que vai? É você. É você quem conduz. É você que diz o destino. É você que diz quando dobra. É você que diz quando acelera. É diferente quando você para o carro. E às vezes lá em casa a gente viaja e eu faço isso, né? O João Vitor já tem carteira. E aí quando a estrada assim é mais tranquila, aí eu paro. Aí Dona Suiane já passa para o banco de trás, João Vitor passa para o meu lado, eu passo para o lado. É uma troca, é quase quase uma dança das cadeiras, né? Aí João Vitor passa para o lado. Aí Dona Suiane fica atrás, está correndo muito. João Vitor não precisa correr, João Vitor está demais, João Vitor. João Vitor, cuidado que lá vem um carro. E eu estou do lado ali tranquilo, né? Não tão tranquilo, eu só não falo muito, mas não fico tão tranquilo assim. Mas é diferente, Jesus está na sua vida e Jesus está no controle da sua vida. Há muitas pessoas, meus queridos irmãos, e você que está aqui hoje, há muitas pessoas que têm Jesus na vida, mas que a condução, o destino, o controle ainda é da pessoa, não é de Jesus. E hoje à noite eu queria lhes dizer que Jesus precisa estar na sua vida, mas Jesus precisa estar no controle da sua vida. Então, se não é Jesus quem controla a sua vida, pare, abra a porta, diga: Jesus, passa para o lado de cá, assuma o volante, deixe que eu seja passageiro e deixe Jesus conduzir sua vida. Deixe que Jesus lhe leve para onde Ele quer, conforme Ele quer. E deixe-me lhes terminar esse ponto dizendo aquilo que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Algumas vezes você conduz na sua vida, vai para uma estrada cheia de buracos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tenha medo de dar o controle da sua vida a Jesus. Segundo lugar, esse texto de Isaías 58, versículo 11, diz que que Deus promete sustento para o seu povo. Além de direção, Deus promete sustento. A parte B do versículo 11 diz: e lhes dará de comer até em lugares áridos. Deus promete sustento, alimento. Ou em outras versões diz: e te fartará
até em lugares áridos. Novamente, quando o povo sai do Egito, e o povo está caminhando pelo deserto, e deserto é um lugar que cresce o quê, irmãos? Cresce nada no deserto. Não tem nada que sobreviva no deserto, a não ser cobras e escorpiões. E o povo está andando pelo deserto, e de repente o povo começa a reclamar com Moisés, que queria comida, que queria comer carne. E Deus então diz para Moisés: mande o povo afiar as facas. Amanhã eu vou dar carne para esse povo comer. E a Bíblia diz que na manhã seguinte Deus manda subir codornas. E o povo, as codornas vêm para o meio do arraial, e o povo come codorna, e o povo se farta de codorna, de comer carne, e o povo vai comer carne. Eu imagino assim, o povo se lambuzando de comer carne, e o povo assim com duas e comendo, e aí tem codorna assada, codorna frita, codorna guisada, tem escondidinho de codorna, tem lasanha de codorna, e o povo vai comendo codorna, e de onde saiu aquilo? Deus que mandou! Deus que mandou! Porque Deus é quem sustenta. Depois o povo está andando em outro lugar, falta comida, e o povo reclama de novo, porque reclamar é um hábito nobre do ser humano. Não é não, irmãos? É não. Propósito para 2026, reclame menos, agradeça mais. O povo então está lá em outro momento, no deserto também, e o povo não tem o que comer, está passando necessidade, e reclama com Deus, e Deus diz: manda o povo agora preparar as vasilhas. Vou mandar o maná do céu. E aí então, no outro dia de manhã, quando o povo acorda, tem maná no arraial, e todo mundo pega o maná e come o maná de graça, caiu do céu, só precisa pegar para comer, e o povo vai lá e enche as vasilhas e come maná, e come maná, e maná, e vai comendo. O povo chega num lugar, não tem água, e o povo quer água para beber, e Deus diz para Moisés: fale com a rocha, e a rocha vai dar água, e Moisés então bate na rocha, e aí a água brota do povo lá, e o povo bebe água. Tem outro lugar, e o povo chega no outro lugar, tem água, mas a água é amarga, e o povo reclama da água amarga. E aí então Deus fala com Moisés: pega, manda cortar a árvore, joga a árvore no meio do lago, e o povo joga a árvore no meio do lago, e a água fica doce, e o povo bebe água doce. E é assim que Deus vai fazendo, Deus vai sustentando o povo. Deus manda Elias para a casa de uma viúva, e aquela viúva, quando Elias chega lá, os irmãos conhecem essa história, Elias chega na casa daquela viúva só tem farinha e azeite, para uma refeição, ela e o filho dela, e depois disso iriam comer e morrer. E Deus sustenta aquela viúva, Elias, lá, e a Bíblia diz que da vasilha a farinha não se acabou, e o azeite da botija não faltou, até o dia que o Senhor deu chuva, porque é Deus quem sustenta. Os discípulos estão com Jesus em um lugar, uma multidão seguindo a Jesus. A noite está chegando, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, manda esse povo embora, porque está anoitecendo. E manda esse povo embora, cada um pega o seu Uber, pede o seu delivery, o seu iFood, e cada um então aí se vire aí, Senhor, porque não tem o que comer. Jesus diz: dá-lhes vós de comer. E ele diz: não temos nada. O que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. E os discípulos mesmo fazem a observação seguinte: mas que é isso para tanta gente? E Jesus diz: traz aqui. Jesus ora, distribui. Os discípulos distribuem, comem que se fartam. E no final ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. É interessante que depois de todo mundo se fartar de comer pão e peixe, sobra mais do que tinha no início, porque é assim que Deus faz, porque é Deus quem sustenta. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque os seus amados ele supre enquanto dormem. O seu sustento, querido, presta atenção nisso, porque isso aqui pode, eu não sou coach, mas vou usar uma expressão, isso aqui pode abrir uma chave na sua mente. Perdoe-me por essa brincadeira infame.
Os irmãos sabem que em 6 meses eu nunca fiz uma brincadeira dessa. A Bíblia diz que o nosso sustento vem de Deus e Deus nos dá enquanto nós estamos dormindo. O sustento vem de Deus. E pasmem, não vem do seu trabalho. Aquele que trabalha, e se não tiver a bênção de Deus, coloca em saco furado. É Deus quem dá a prosperidade para o seu trabalho. É Deus que dá o sustento para a nossa casa. É Deus quem faz com que a nossa casa seja próspera. Irmãos, já contei para os irmãos aqui o testemunho. Meu filho, João Vitor, já formado, agora já fazendo os plantões dele. Espero que Deus mande mais para que ele pare de me pedir dinheiro. Se ele não estiver escutando isso, irmão, corta aí depois. Meu filho formou, irmão. Meu filho desde pequeno queria ser médico. Eu falei, ore, porque eu sou pastor batista e eu não posso lhe pagar uma faculdade de medicina. Meu filho orou, eu creio. Deus fez um milagre, eu creio. E meu filho estudou 6 anos numa faculdade particular e eu nunca paguei uma mensalidade de 14 mil reais. Nunca. É Deus quem faz. Aí a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O outro também passou numa faculdade de medicina, também com uma bolsa. Não vou pagar também dele. É dele que vai pagar depois que trabalhar, depois que se formar. Porque é Deus quem supre. O nosso sustento, a nossa prosperidade vem de Deus, querido. E, portanto, então descanse em Deus. Descanse no Senhor. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Entenda que não é o seu trabalho, não são as suas horas extras, não é o seu plantão extra, não é o seu se matar no trabalho que vai fazer a sua família prosperar. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus que prospera a nossa casa. É a bênção de Deus com que faz, como diz o Salmo, que os filhos são flecha na mão do guerreiro. É a bênção de Deus que faz com que as nossas flechas sejam lançadas longe e alcancem o alvo. É a bênção de Deus. Portanto, descanse no Senhor. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Busque a Deus, como diz Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Olha, você não precisa buscar aquilo que vai ser acrescentado, você precisa buscar a Deus. E quando você busca a Deus, as outras coisas são acrescentadas. Entenda isso. A nossa prioridade é fazer aquilo que Deus está nos orientando. Coloque Deus como prioridade na sua vida, na sua casa, na sua família. Em último lugar, o texto de Isaías 58, versículo 11, diz que Deus diz que primeiro guia, depois Deus sustenta. E agora na parte C do versículo 11 diz, Deus faz o segundo aspecto dessa promessa: fortalecerá os seus ossos e fortificará os seus ossos. Deus promete auxílio e força. Meus irmãos, os irmãos todos são sabedores. A humanidade vive uma crise existencial tremenda. As doenças emocionais, as crises emocionais, desde ansiedade, depressão e tantas outras, têm se alastrado. A gente tem ouvido de crianças com menos de 10 anos estressadas e ansiosas. Pessoas, irmãos, que tentam dar cabo da própria vida, porque não veem sentido na sua existência. Pessoas que vivem amarguradas, vivem desesperadas.
Pessoas que vivem como aquela série, para quem gosta, que eu nunca assisti, só li a respeito, no The Walking Dead. Uma série de zumbis. Pessoal, vocês não assistiram The Walking Dead, não? Ninguém nunca assistiu The Walking Dead? Já, sim. Vocês estão com medo de... Você vai dizer que vocês só assistem The Chosen. Ah, tá. Me engana. Pessoas que vivem como zumbis neste mundo. Mortos-vivos. Lhes falta vida, lhes falta propósito, lhes falta razão de existência, lhes falta alegria. Porque não tem Jesus. Teólogo alemão escreveu século passado, diz que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E toda vez que eu leio isso, eu fico pensando num quebra-cabeças. Imagina você montando um quebra-cabeças todo, aí a peça do centro, a peça central, aquela peça central sumiu. Aí você procura, cadê? Montou um quebra-cabeças de 1000 peças. Tem 999 no lugar, mas falta uma. E a falta dessa uma torna tudo incompleto. Esse lugar de Deus na vida, esse lugar de Deus no coração humano. É por isso que eu sempre me lembro e menciono isso, que foi um fato que me marcou, e eu já mencionei aqui para os irmãos também em vez anterior. Me marcou quando eu soube da morte, do suicídio da Whitney Houston. Uma cantora muito famosa, com uma voz linda, atriz de cinema, cantora, rica, tirou a própria vida. Tinha tudo. Não tinha tudo. Faltava algo. Tinha dinheiro, mas não era tudo. Tinha fama, mas não era tudo. Tinha seguidores, mas isso não era tudo. Ela tinha a melhor comida, mas isso não era tudo. A melhor roupa também não era tudo. Ela tinha o que queria, mas não era tudo. Faltava algo, e na falta desse algo, na inexistência desse algo que faltava, que desse razão a tudo quanto ela tinha de outro, tirou a própria vida. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, a sua experiência de vida. Eu já estive em um momento da minha vida em que eu quase desparafusei. Sim, quase entrei numa crise. Porque às vezes a gente perde esse eixo que o texto de Isaías aqui está nos falando, que o Senhor é a nossa força. O Senhor nos fortalece. O Salmo 145, versículo 18 diz isso: Deus é a nossa força e Deus está perto de nós. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor é o nosso auxílio e a nossa força. Ele está conosco, meus irmãos. Se você tem vivido momentos da sua vida em que você precisa de auxílio e não tem ninguém que possa lhe ajudar, você talvez esteja vivendo momentos ou viva momentos em que à noite, quando coloca a cabeça ao travesseiro, você não consegue dormir. Você chora de noite sem ninguém saber. Você vai para o banheiro e chora, para que as suas lágrimas desçam junto com a água. Lhe falta razão, e o pior de tudo, sabe o que é? Quando alguém chega para conversar comigo e fala: pastor, estou vivendo assim, estou triste, estou desse jeito, e a própria pessoa diz assim: mas eu tenho tudo, não sei o que me falta. Essa é a pior conclusão, quando a pessoa diz ter tudo. Na verdade, falta o essencial, falta aquilo que dá razão à existência e dá sentido a todo o restante. É Jesus, é Deus na nossa vida.
Talvez você tenha um bom emprego, mas não vive satisfeito. Talvez você tenha uma boa família, mas não vive satisfeito. Talvez você tenha uma boa casa, mas isso ainda não lhe traz tranquilidade. Talvez você tenha um bom salário, um bom recurso no banco, mas isso ainda não lhe traz paz no coração. E eu queria dizer a você que esse lugar que eu e você temos, que é o lugar do tamanho de Deus, só pode ser preenchido satisfatoriamente por Deus. Deus promete ao seu povo: eu os guiarei continuamente, lhes darei de comer até em lugares áridos, e fortalecerei os seus ossos. E você será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. O salmista Davi escreveu no Salmo 42 um grito de socorro que talvez seja o seu hoje à noite aqui. No Salmo 42, Davi olha para dentro de si e pergunta à sua alma: por que está assim tão abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez essa seja a sua fala de perplexidade para a sua alma. Talvez você não veja razão lógica para essa insatisfação. Talvez você não entenda o porquê dessa tristeza crônica e desse vazio existencial que uma noite de farra não supre. A compra de um iPhone 17 Pro Max não supre. Que uma lipo 3D e tal não supre. Comprar uma bolsa da Gucci não supre. E você tenta um monte de coisas. Preciso de um carro novo, troca de carro, não supre. Preciso dar uma repaginada no meu guarda-roupa, repagina o guarda-roupa, não supre. Falta alguma coisa e você não entende o que é e por que as coisas não podem satisfazer, porque não podem mesmo. Jesus contou uma parábola. Jesus contou que um fazendeiro tinha um campo e que em determinado momento aquele campo produziu com abundância. Produziu tão abundantemente o campo daquele homem que ele não tinha onde guardar tudo o que ele havia colhido. Então ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir um celeiro maior ainda, e vou colocar todos os meus bens dentro desse celeiro. E aí ele fez isso, e depois de colocar naquele celeiro tudo o que tinha, a Bíblia diz que ele chegou diante do celeiro, e olhando como que para aquele celeiro, para aqueles bens materiais, como uma fonte de satisfação, ele diz à sua alma: alma, tens agora bens para muitos anos, aquieta-te, descansa, alegre-se. Porque aquele homem, assim como muitas pessoas hoje em dia, acha enganadamente que a alma pode se satisfazer de feijão e arroz. Não pode. A alma não se satisfaz de roupa. A alma não se satisfaz com um carro. A alma não se satisfaz com um banco, com a conta bancária. A alma não se satisfaz com um churrasco. A alma só se satisfaz com Jesus. Só Jesus pode satisfazer a alma do ser humano. É por isso que tanta gente tem tudo, e mesmo tendo tudo, estão insatisfeitos, porque não tem Jesus. Porque a alma humana não se satisfaz com algo que é humano. A alma do ser humano só se satisfaz plenamente com Jesus. Deus hoje nos diz: aqueles que vêm a mim, eu lhes ofereço
direção, serei o seu guia, sua vida terá rumo e propósito. Eu serei o seu sustento, guardarei a sua casa, guardarei a sua família, guardarei o seu futuro. Eu serei o seu auxílio, a sua força, estarei ao seu lado e serei e suprirei a sua alma. Eu não sei quem que está aqui essa noite que se enquadra em alguma dessas características que a Bíblia nos apresenta hoje à noite. Mas eu queria dizer a você que em Deus, e somente em Deus, a nossa vida encontra real satisfação e propósito. Se você não tem Deus na sua vida, eu digo a você nessa noite, a maior necessidade que você tem hoje, não é para amanhã, não é para essa próxima semana, é para hoje. A maior necessidade que você tem hoje é de Jesus no controle da sua vida. Se você tem levado a sua vida de qualquer maneira, se até hoje, ao longo da sua vida, quem controlou foi você, quem esteve ditando as regras foi você, eu quero lhe aconselhar hoje, terminando essa palavra firmemente, entregue o controle de sua vida a Jesus, deixe que Jesus guie a sua vida, deixe que Jesus conduza o seu futuro e o seu destino, entregue nas mãos dele como alguém entrega um carro para dirigir, dê a chave para ele, Senhor, toma aqui, sente do lado de cá, é o Senhor quem controla, o Senhor que leva para onde o Senhor quiser, e creia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Entregue sua vida a Jesus, entregue o controle da sua vida a Jesus. Talvez Jesus esteja na sua vida, mas Ele precisa hoje ocupar o controle da sua vida. Então, se você tem Jesus na sua vida, mas se Ele não está no controle, entregue o controle a Ele. Agora, se Jesus não está na sua vida, se você não tem Jesus em sua vida, abra urgentemente a porta da sua vida, do seu coração, e diga: Senhor, entre. E entrando, ocupe logo o controle e conduz. Leve para onde o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Está nas tuas mãos. É para o Senhor que eu vivo. O Senhor Jesus nos ensinou, quando orava momentos antes de começar a sua via crucis, Jesus orou a Deus. E na frase que nós conhecemos e que ficou emblemática, ele diz: Senhor, contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice. Se possível, passa. Mas, mesmo querendo que passe, mesmo querendo não beber deste cálice, eu me curvo a qual seja a tua vontade. Isso foi o que Jesus fez. E o que Jesus nos ensina a fazer. Senhor, eu tenho levado a minha vida, eu tenho conduzido a minha vida, mas agora e a partir de hoje, seja feito como tu queres. Seja feita a tua vontade. Faça o que tu queres de mim. Faça em mim o teu querer. Queria convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. Eu não sei quais são os dilemas da sua vida e o que você tem enfrentado na sua vida em particular. Eu não sei quais são os desafios da sua vida que você tem diante de si. Eu não sei quais são os propósitos pelos quais você tem vivido. Mas nessa noite eu gostaria de convidar você e de propor e desafiar você a entregar a sua vida e o propósito da sua vida a Deus. Eu queria convidar você a entregar
o seu trabalho e a sua vida profissional ao propósito de Deus. Eu quero desafiar você essa noite a entregar a sua jornada acadêmica a Deus. Eu quero desafiar você essa noite a entregar a sua família a Deus, a entregar o seu futuro a Deus, a viver para Deus, a partir daquilo que Deus quer, a partir daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu queria nessa noite desafiar você a viver isso que esse texto de Isaías nos convida a viver. O Senhor sendo o nosso guia, o Senhor sendo o nosso sustento, o Senhor sendo a nossa força. Mas para isso a sua vida precisa estar alinhada e ajustada a Deus. Não viva para si mesmo. Não viva segundo o que você quer. Quero desafiar você essa noite a viver isso que a Bíblia nos convida hoje à noite, a viver o propósito de Deus para a sua vida. Queria que você agora, naquilo que a palavra te tocou, você pudesse falar com Deus. E se o Senhor tem desafiado você a alguma ação, a algum ajuste da sua vida, eu gostaria de orar por você. Eu queria pedir a você, convidar você, que se você nessa noite ouviu o Espírito Santo falando a você e desafiando você a alguma atitude, e você quer dizer agora, Senhor, eu aceito, eu assumo esse compromisso com o Senhor. Eu queria que você ficasse em pé onde você está, dizendo, Senhor, eu quero viver esse propósito para a minha vida. Senhor, eu quero viver e eu aceito esse desafio, eu quero entregar o meu futuro ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você tiver esse desejo, eu quero convidar você a ficar em pé e eu quero orar por você. Queria perguntar se tem alguém entre nós que também ouvindo essa palavra, decidiu se reconciliar com Jesus. Se você está distante, vivendo de qualquer jeito, mas hoje você entendeu que Jesus é a direção para onde você precisa ir, e você quer voltar para Jesus, queria que você ficasse em pé aí, dizendo, eu quero me reconciliar, eu estou me reconciliando com Jesus, e quero voltar para Ele. Fique em pé, eu quero orar por você. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida a Ele, se você ainda não fez esse desafio, você ainda não fez essa entrega da sua vida a Jesus, mas hoje você quer dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. Se você tiver esse desejo, fique em pé, eu quero orar por você também agora. Esse é um momento seu momento com Deus, é uma decisão sua que ninguém pode tomar por você, ela é pessoal e ela é intransferível, ela é só sua, amém. Se é uma decisão sua, fique em pé aí onde você está, amém. Ninguém pode tomá-la por você, é a sua vida que está nas suas mãos, é a sua vida a qual você responderá diante de Deus. Se você tem esse desejo, fique em pé, eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa noite, agradecemos porque ela nos ensina, Deus, que o Senhor é o nosso guia, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que está conosco. E nessa noite, Pai, nós nos alegramos, porque entendemos que o Senhor conduz a nossa vida de maneira maravilhosa e perfeita, conforme a Tua vontade para cada um de nós. Nós confiamos, a Deus, na Tua condução, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e o Senhor deseja o melhor para nós, e por isso nós, de forma confiante, nos entregamos ao Senhor. E nós queremos, Pai, nessa noite, dizer ao Senhor que estamos descansados, porque o Senhor conduz a nossa vida. E nós queremos que o Senhor continue assim durante toda a nossa vida, até o dia em que nós nos encontrarmos contigo. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão aqui se manifestando, e até estão dizendo,
nessa noite, que estão assumindo um compromisso com o Senhor, diante daquilo que o Espírito Santo tocou em seus corações, e elas agora, Pai, estão aqui em pé, testemunhando e dizendo publicamente que aceitam e que querem esta vida com o Senhor. E como igreja nós as abençoamos nessa hora. E nós decretamos sobre elas as bênçãos do Senhor. Que os planos, que a vontade do Senhor se realize na vida delas. E que nenhuma seta, nenhuma armadilha do inimigo as alcançará. E poderá fazer com que elas deixem de viver este bom plano do Senhor. Mas viverão também, ó Deus, aquilo que o Senhor tem planejado para cada uma delas. Abençoa para a nossa igreja. Continua nos guardando, continua nos abençoando, Pai. Muito obrigado por esse momento, nessa noite, em que nós pudemos nos alegrar no Senhor. E que esta palavra que ouvimos e recebemos do Senhor continue ressoando no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e que produza em nós um aperfeiçoamento, um ajuste, uma mudança de vida, de modo que nós venhamos a viver integralmente aquilo que Tu tens para nós. Que o Senhor não apenas esteja na nossa vida, mas que o Senhor esteja no controle da nossa vida. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, essa é a nossa entrega ao Senhor hoje à noite. E a fazemos pelo precioso, poderoso e doce nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.